Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a uma aula de revisão para a prova. Como combinado, né? Eu ia postar, combinei que postaria para vocês no AVA. Se vocês quiserem aproveitar e usar da velocidade ali de áudio, se quiserem aumentar ali para conseguir me ouvir mais rápido, eu particularmente gosto bastante de ouvir no 2 vezes ali, mas fica a critério de vocês, certo? Eu não vou fazer uma aula de revisão extremamente extensa, vocês vão ver que eu vou dividir ela em alguns temas para não ficar também vídeos muito longos. Inclusive, eu coloco um cronômetro aqui também para não me alongar, porque vocês sabem que eu me empolgo às vezes na conversa, e vamos tentar deixar algo bem objetivo e que cumpra aí a finalidade, certo? Então, vamos lá, a primeira parte desse vídeo vai ser sobre títulos de crédito em geral e letra de câmbio. E aí, a partir do próximo vídeo, a gente fala dos trabalhos e vamos seguindo também de uma forma parceladinha para não ficar tão longo aí cada vídeo. Certo? Espero que vocês gostem. Então, estudem aí para a prova e vamos nessa. Então, o que vai cair na prova? Vai cair títulos de crédito e vai cair ali os temas dos trabalhos, que em alguns deles são títulos de crédito e alguns deles são contratos, ou como é o caso lá da arbitragem, certo? Que daí também não é um contrato, é uma forma ali de resolução de conflitos. Beleza? Então, começando ali com títulos de crédito, são documentos representativos de obrigações pecuniárias, têm a função do exercício do direito literal e autônomo mencionado. E esse literal e autônomo estão ali presentes nos próprios princípios desse título de crédito. Então, é um documento formal, tem força executiva no sentido de que eu posso me utilizar do título de crédito para ingressar com uma ação de execução de título executivo extrajudicial, certo? E aí eu tenho o título também como uma representação da dívida líquida e certa. Circulação desvinculada do negócio que originou, então, independente de contrato, eu apresento ali o título de crédito e eu tenho essa força executiva, porque a gente vai ver também que eu tenho, dentre os princípios, a autonomia. Então, ele independe das relações jurídicas, ele tem autonomia para ser ali executado, para ser cobrado. O outro princípio é a cartularidade. Então, quem é o titular da cártula, e entenda por cártula o documento físico que representa ali o título de crédito, é o dono, né? E consegue ter ali o direito de receber esse valor correspondente ao título de crédito. E o princípio da literalidade, ou seja, o próprio nome diz, está restrito, está literal ao seu conteúdo. Eu não pus para colocar, eu achei que eu tinha colocado cronômetro aqui, mas acho que passou aí talvez uns 2 minutos, para eu também me controlar aqui na fala. Exceções aos princípios gerais da cartularidade seria a duplicata virtual, que eu não tenho ali como a titularidade representada por aquele que está portando a cártula, porque afinal de contas é virtual, então é uma exceção. Isso está previsto lá no 889, parágrafo 3º do Código Civil, que diz: o título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos nesse artigo. Nós temos também, além da exceção ali da cartularidade na duplicata virtual, a exceção da literalidade em razão do credor de boa-fé, previsto também pelo artigo 891 do Código Civil e a súmula 387 do STF, que dizem aqui especificamente que se tiver ali ausência de alguma das informações, eu posso ter ali o preenchimento pelo credor de boa-fé, né? Desde que antes da cobrança ou do protesto. E aí, é claro, né? A gente entende ali como incompleta informações que podem ali ser preenchidas pelo credor. Não podemos dizer, por exemplo, numa questão de um cheque, que a ausência de assinatura poderia ser suprida pelo próprio credor de boa-fé.
Obviamente que são ali informações possíveis de serem complementadas e que eu não preciso necessariamente que sejam feitas né, de assinatura ali do próprio devedor, certo? E aí a gente tem os termos sacar, saque e aceite. Sacar, então, é emitir. Também tem o sacar de descontar da conta bancária, mas não é o que nós vamos usar aqui na matéria de títulos de crédito. O saque, a expedição ou emissão desse título. E o aceite, a concordância em pagar. E aí, dito isso, a gente tem os termos ali relacionados às pessoas que vão agir ali com o saque, agir com o aceite, enfim. Sacador é o emitente, ou seja, quem cria o título. Sacado é o aceitante, ou seja, aquele ali que vai pagar no vencimento. E o tomador é aquele credor ou beneficiário. Então, quando eu tenho ali uma pessoa que cria o título, transfere para uma pessoa para que essa faça o pagamento, e essa pessoa ali tem ali um terceiro que vai receber esse pagamento. Em alguns títulos nós temos essa figura dos três, né? Dos três elementos existentes, como é o exemplo da letra de câmbio e do cheque. Então, eu tenho lá no cheque o sacador, que emite, o sacado, que é quem deve pagar, que seria, né, o titular da conta bancária vinculada ao cheque, e o tomador é o credor para quem eu passei esse cheque. Da mesma forma, funciona a letra de câmbio, que a gente já vai falar na sequência, que eu, na verdade, indico ali para o terceiro ali, o credor, quem vai pagar a dívida diretamente a ele, né? Então, eu sou o sacador, mas eu transfiro ali essa responsabilidade de pagar para o sacado. E aí a gente tem as classificações quanto ao modelo livres vinculados, que seriam os exemplos da nota promissória, letra de câmbio livres, vinculados cheque duplicata, né, diretamente, o próprio nome já diz, eu posso fazer uma nota promissória diretamente ali com uma folha sulfite, eu posso fazer isso também com a letra de câmbio, ela é de forma livre, claro que segue os requisitos ali previstos pela legislação para que seja configurada como uma nota promissória, como uma letra de câmbio, mas não precisa ser aquela comprada na papelaria e etc. Eu posso fazer pelo computador, posso fazer à mão, tanto que até nós falamos na aula que nós temos sites específicos que geram nota promissória. Vinculados cheque duplicata, eu não tenho como eu mesma fazer com uma folha sulfite um cheque ou providenciar uma duplicata diretamente ali do meu computador, sem que tenha necessariamente um vínculo prévio, beleza? Aí nós temos ainda quanto à classificação, quanto à estrutura, promessa de pagamento, que seria lá o exemplo da nota promissória. Eu tenho somente duas relações jurídicas, o sacador, que é aquele ali que vai emitir a nota, e que também vai ser necessariamente aquele que vai pagar, e o tomador, que vai ser aquele beneficiário ou credor que vai receber o valor correspondente dessa promessa. Nós temos a ordem de pagamento, em que eu tenho três relações. O sacador emite esse título e emite com uma obrigação para que o sacado faça o pagamento, e, na verdade, quem vai poder receber tudo isso é o tomador, que é o credor, né? O beneficiário, como também é chamado. Cheque, duplicata são os exemplos de ordem de pagamento. A letra de câmbio também poderia entrar aqui. Quanto à emissão, não causais, ou seja, não tem uma causa específica para que originou esse título de crédito, nota promissória e letra de câmbio, e causais, então, que seria o exemplo da duplicata mercantil, derivada necessariamente de uma compra e venda entre empresários. Quanto à circulação ao portador, não identifica o beneficiário, né, que foi a menção que nós colocamos que praticamente inexistem, né, no sentido de somente ao portador. Falaram também na equipe do cheque a possibilidade de ter o cheque ao portador, mas com um valor extremamente reduzido, né? Então, não é, por isso que não é tão utilizado. Nominativos, registro em nome próprio, em livro próprio, é o exemplo lá das ações nominativas das SAs. E a ordem, que são os passíveis de endosso extra ou em branco ou em preto, que são os mais comuns e os que a gente mais falou na aula.
E aí a gente começa aos próprios títulos de crédito. Então, o primeiro deles foi a letra de câmbio, ordem de pagamento em que o sacador dirige ao sacado para que este pague importância firmada a um terceiro ou tomador. Fiz esse exemplo na sala de aula, me bati ainda para fazer o exemplo, mas é basicamente o seguinte: eu tenho uma pessoa, eu tenho aqui uma outra pessoa e eu tenho aqui uma outra pessoinha. E eu tenho uma relação mais ou menos no seguinte sentido: essa pessoa aqui está me cobrando um valor e eu falo para ela, olha, quem vai pagar vai ser este daqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou emitir aqui uma letra de câmbio, eu sou o sacador, eu emito essa letra de câmbio aqui e eu direciono para que quem vai pagar é o sacado, ou seja, é essa pessoa aqui, e esse aqui é o credor, é o que vai ficar com o dinheiro, então ele é o tomador ou beneficiário. Então, eu emito a letra de câmbio, na letra de câmbio eu coloco que quem vai pagar é o sacado, e aí quem vai ter direito a receber esse valor vai ser o tomador, certo? E aqui é importante dizer que o sacado ele precisa aceitar, né? Não vou falar de novo da origem, né, que era da Idade Média, para evitar assaltos nas viagens, não vou ficar falando de legislação, mas não esqueçam de dar uma olhadinha lá para visar o conteúdo. Então, um exemplo claro aqui de letra de câmbio: no competente vencimento, pagará a quantia de R$ 2.660,70 por esta única via de letra de câmbio ao beneficiário Mário Marta, CPF tal ou a sua ordem, na Praça de São Paulo, em moeda corrente. Emissão em São Paulo, 20 de outubro de 2018. Emitente assina, aceitante também assina. Por aceitante, entendam o sacado. E por emitente, entendam o sacador. E por beneficiário, Mário Marta, entendam o tomador. Beleza?